Olá, meus amigos, vamos ao encerramento da lição número 3, a lição que falou sobre entendendo a natureza humana. O verso da semana falou a forma como Deus criou o ser humano e como ele se tornou, assim, um ser vivo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele se tornou, então, alma vivente ou um ser vivente. Dessa forma, podemos dizer que, ao finalizarmos a lição dessa semana, vamos rever alguns pontos importantes que nos serão, assim, de muito bom proveito dentro da nossa cultura cristã. Por isso, enquanto Deus dizia ao primeiro casal: vocês morrerão se vocês comerem do fruto, a serpente desafiava as palavras divinas, utilizando outra expressão: certamente não morrereis. Vocês não morrerão, mas vocês serão como Deus. Isso é que é importante. Vocês vão ser como Deus. Vocês não morrerão. Essa expressão, vocês não morrerão, deu origem ao que nós chamamos hoje de doutrina ou teoria da imortalidade da alma. Ou seja, Deus criou o ser humano com uma natureza vivente, e que o fôlego era apenas, assim, a grande fonte de energia. Parou o fôlego, o ser humano cessa de viver. Por isso as palavras, vocês não morrerão, é vista por muitas pessoas hoje como uma porta além da morte. Há muitas pessoas que acreditam que a pessoa não morre realmente e que um ser consciente se desprende do corpo físico material e que, fica flutuando no espaço entre o céu e a terra para atender pedidos dos vivos que irão procurá-los em sessões espíritas. Por isso, a palavra de Deus não concorda com essa ideia de que o ser humano se torna um espírito consciente depois da morte. E a Bíblia não autoriza sua divulgação. Por isso, porque isso contradiz tudo que Deus mencionou em sua santa palavra. Quando ele diz em Eclesiastes 12, verso 7, o ser humano acaba voltando para o pó. Ou seja, do pó foste formado, ao pó voltarás. Deus, em Eclesiastes 12, verso 7, diz que o ser humano, quando perde o fôlego, perece naquele dia todos os seus pensamentos. E nada do que é feito debaixo da terra ele pode interferir. Por isso que, no ano de 1978, um homem de nome Jim Jones, um missionário, um líder espiritual de um grupo de pessoas, ele matou 900 pessoas, ou seja, levou à morte 900 pessoas. Essas pessoas foram induzidas a beber veneno com a ideia de que eles estariam passando para um outro plano e que o fim do mundo havia chegado. E as 900 pessoas beberam veneno. O testemunho de um soldado, de um policial, que vasculhou o acampamento de Jim Jones na Guiana, chegou a declarar que não encontrou nenhuma Bíblia naquele ambiente. Ou seja, Jim Jones substituiu a palavra de Deus por suas próprias palavras, levou as pessoas à morte. Satanás substituiu as palavras divinas: certamente vocês vão morrer, por suas próprias palavras: certamente não morrerei, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Assim, a doutrina da imortalidade da alma diz que a pessoa passa para um outro plano, um espírito consciente, e a pessoa se torna como Deus. Por isso, essa doutrina tira Jesus da cruz como nosso Salvador e considera como lixo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus foi bem claro em dizer: a alma que pecar, essa morrerá, mostrando como a vida humana é frágil e transitória. Por isso, a morte termina com o ciclo da vida do ser humano e também dos animais. Nada mais resta para se fazer, porque a Bíblia declara em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por isso, homens e animais morrem ao apagar-se a chama da vida, e nenhum espírito tem existência consciente após a morte, como querem provar alguns. A Bíblia é a nossa regra de fé. E por isso ela diz que após a morte nada mais resta a não ser as lembranças do morto, para que os vivos recordem daquela pessoa, como diz a Bíblia, suas obras o seguirão. As pessoas vão se lembrar das obras da pessoa falecida. Por ocasião da morte, o fôlego volta para Deus que o deu, e a matéria volta para a terra para ser consumida.
E assim, aquele que é uma pessoa ativa, nunca mais vai interagir com os seres vivos. O moderno espiritismo quer provar ao contrário. Por isso que as irmãs Fox, no ano de 1844, ouviram algumas batidas na parede e elas corresponderam com essas batidas. Espíritos se comunicaram com essas duas meninas e elas depois diziam que era espírito de pessoas mortas. Depois de 1857, um homem de nome Allan Kardec, era um professor de matemática, física e química. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail ou Rivet. Esse homem escreveu um livro chamado O Livro dos Espíritos. Ele dizia que havia se comunicado com 2.000 pessoas que já estavam mortas e vieram conversar com ele. Ele disse que conversou com Sócrates, conversou com o apóstolo João, conversou com Marconi, o inventor do rádio, e tantas outras pessoas. E colocou isso num livro que se alastrou pelo mundo inteiro. Houve muita perseguição para o Allan Kardec, mas ele resistiu e a filosofia do diabo foi colocada então em expansão, mostrando ou dando crédito de que a pessoa, depois da morte, pode voltar para dar conselhos ou até falar sobre o futuro do planeta ou o futuro da vida das pessoas. Ellen White escreveu no livro Primeiros Escritos, página 87, a seguinte advertência: o povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios, não são nossos entes queridos. O sábio Salomão disse que os mortos não sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol, pois sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Por isso, fique alerta e para você não ser enganado. Finalmente, aprendemos a lição dessa semana, que a morte é como um sono e as pessoas estão assim dormindo. Todos são iguais, estão dormindo o sono da morte. Todos descansam, aguardando a segunda volta de Cristo, que vai transformar a pessoa em salva ou perdidas para sempre. Por isso, ficamos então alerta e agradeçamos a Deus por sua santa palavra nos orientar nesse sentido e nesse estudo tão impressionante. O que precisamos então é crermos que a palavra de Deus nos diz com toda certeza que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo no caminho certo, para que um dia nos encontremos com o nosso Rei e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que essa lição possa ter servido de alerta para todos nós. Que haja uma bênção em cada coração. Que a sexta-feira seja de preparação e que o sábado seja de alegria para o nosso coração, adorando o nosso grande Criador. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Nos ensinou muito, nos alertou, acendeu na nossa mente o radar contra os ensinos dos demônios. Que o Senhor nos livre e nos ajude a enfrentarmos essas lutas que surgirão. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Fique com Deus. Abençoe você. Um bom final de semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração e a sua família. Deus abençoe você. Amém.